Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas, está começando mais um vídeo do quadro Opinião Otaku aqui hoje. E hoje eu vou trazer um pouquinho sobre algumas coisas aí semelhantes na animação de Castlevania e nos jogos, cara. Como vocês sabem, Castlevania é minha franquia predileta do mundo dos videogames. Eu já mencionei isso diversas vezes. E eu teria que fazer um vídeo desse, cara, sem chance de eu deixar passar uma oportunidade dessa. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo depois da abertura. Bom, galera, então antes de começar as comparações aqui, eu queria deixar algumas coisinhas claras, né? Primeiro eu tô dizendo animação aqui porque não é 100% anime, não pode ser considerado anime, já que foi feito por um estúdio americano, né? Então tá mais pra uma animação americana do que pra um anime em si, né? Apesar dos traços lembrarem muito anime, né? E outra coisa que eu queria dizer, né, que essa animação não tem absolutamente nada a ver com Lords of Shadow, tá? Eu já vi gente já comentando como é que o Alucard lutou com o Trevor se os dois são a mesma pessoa. Galera, não comenta esse tipo de coisa que é terrível, tá? Se um fã verdadeiro de Castlevania ver seu comentário, ele vai ficar muito, muito puto mesmo. Porque na franquia original, o Trevor e o Alucard lutaram lado a lado. Mas em Lords of Shadow eles basicamente são a mesma pessoa, né? E a maioria, vou botar assim, uns 80% dos fãs de Castlevania, eles não curtem Lords of Shadow, principalmente não curtem mais a história, né? Jogabilidade, jogo assim, até pode gostar, mas a história não, porque é basicamente você pegar, e vamos dar um exemplo aqui fácil com X-Men, é basicamente você pegar o Professor Xavier, o Magneto, transformar na mesma pessoa, e pegar, por exemplo, o Wolverine e o Dente de Sabre e transformarem na mesma pessoa, fazendo um reboot de X-Men. Ficaria totalmente insano, ficaria totalmente sem lógica, você eliminaria bons personagens para poder fazer um só, que não ficaria tão bom como eles separados, entendeu? Então foi o que rolou em Lords of Shadow, né? Basicamente o Gabriel Belmont é uma fusão do Leon Belmont com o Matthias Cronqvist do primeiro jogo, do Lament of Innocence, né? Do primeiro jogo na timeline, né? Não é o primeiro jogo de todos, não. É o primeiro jogo da timeline. Tem que deixar isso claro. E o Trevor Belmont, que é o filho dele, é a mistura do Trevor com a Alucard. Então, não tem absolutamente nada a ver com Lords of Shadow, tá? É baseado nas franquias clássicas lá dos Castlevanias antigos. Pra vocês terem uma noção de como eu tô falando de fã clássico e fã hardcore, né? Essa animação ela é baseada no Castlevania 3 que foi lançado em 1989, ou seja, no século passado. Então, se você acha que tem alguma coisa a ver com Lords of Shadow, pode tirar um cavalinho da chuva. Então eu vou falar um pouquinho sobre a animação aqui, como foi, né? Pra mim essa animação ficou muito perfeita, cara. Eu gostei bastante dos traços, eu gostei bastante da animação, tá bem fluida, né? Eu só achei que faltou eles usarem as trilhas sonoras do jogo, porque tem muita raça de música boa no jogo. Quando o Drácula chorou, chorou sangue, né? Eu logo veio a minha cabeça, caraca, vai tocar Blood Tears, mano. Vai tocar Blood Tears, melhor música do jogo. Só que não tocou. Tipo, eu fiquei na esperança de tocar a música em algum ponto, né? Quando o Trevor começou a lutar com o chicote também, eu falei, vai tocar Vampire Killer, só que não tocou. Eu fiquei bolado com isso, cara, porque as músicas são muito boas. E elas ficariam muito bem fluídas junto com a animação, né? Eles poderiam botar um instrumental, assim, orquestrado, assim, pra combinar mais com a ambientação da animação. Então ficaria muito incrível mesmo. Espero que na segunda temporada eles lembrem de usar alguma das músicas dos jogos, né? Agora eu vou falar um pouquinho, né, dos episódios aí e dos designs dos personagens, das comparações aí com os jogos. Começando aí, né, pela Lisa, que foi a primeira personagem que apareceu. A Lisa, ela tá bem fiel ao design dela em Castlevania Symphony of the Night, né, que não é o Castlevania 3, logicamente. Mas o interessante dessa animação é que ela abordou coisas também de outros Castlevanias, não só do 3. Então o design dela tá bem fiel aí ao design dela no Symphony of the Night, né, que ela aparece aí no Symphony of the Night. Eu gostei bastante. O design do Drácula, eu já acho que ele tá bem uma mistura mesmo do Matthias Cronqvist, que foi o primeiro Drácula, né? Ele era o amigo do Leon Belmont e ele se tornou o primeiro Drácula aí. E o Drácula do Drácula X Chronicles, que é um remake do Drácula X, né? Com o Richter e com a Maria. Eu acho que o design dele tá bem parecido com uma mistura desses dois Dráculas aí, como vocês podem ver aí na tela. Eu acredito muito que o design foi um pouquinho inspirado em cada um deles. A gente também tem outra cena que foi mostrada em Symphony of the Night no pesadelo da Alucard, quando ele foi tentado pela Sucubus, né?
que é a Lisa sendo queimada, né? É uma cena clássica aí do Symphony of the Night, uma cena muito marcante do jogo, né, do Symphony of the Night. E eles repetiram essa cena aí na animação, colocando ela sendo enforcada e as últimas palavras delas que também são mencionadas aí no Symphony of the Night. Que o Alucard fala que ela falou pra ele amar os humanos, né, ser melhor do que eles e não matar eles, ou não fazer mal a eles. Inclusive o Alucard repassa isso pro Drácula em Symphony of the Night também. Então é interessante que eles abordaram muita coisa do Symphony of the Night aí dentro dessa animação, mesmo ela sendo inspirada em Castlevania 3. Eu gostei bastante disso, porque o Symphony of the Night provavelmente é o jogo de Castlevania mais conhecido que existe. Depois a gente teve o episódio decorrendo de boas, né, geral falando aí. No finalzinho do episódio a gente tem aí a aparência do Trevor Belmont, né, o design do Trevor Belmont aí sendo revelado. Eu particularmente achei que esse design do Trevor parece muito com uma mistura aí do design dele em Castlevania Judgment, né? Que é aquele jogo que junta várias timelines aí, que junta vários pontos do tempo diferentes. E a roupa dele eu achei bem semelhante com Castlevania Curse of Darkness. Eu achei o rosto dele mais parecido com o Judgment e a roupa com o Curse of Darkness. Eu achei que é uma mescla aí desses dois designs. Engraçado que nenhum dos personagens, né, no Sifa, eles realmente foram baseados dentro do design do Castlevania 3, porque naquela época, né, vamos botar assim, 1989, os designs eram totalmente diferentes, eram bem pra um lado mais medieval mesmo, né, agora é um lance mais gótico, assim, mais vampiro mesmo. Então depois a gente tem o Trevor encontrando os monges, né, e quando eu vi a roupa dos monges eu já automaticamente deduzi que a Silpha iria aparecer. E foi interessante que ele entrou numa caverna, né, o Trevor entrou numa caverna, desceu tipo num calabouço, e ele encontrou lá uma estátua da Silpha, que é a mesma coisa que acontece no Castlevania 3, quando ele vai resgatar a Silpha. A diferença é que no Castlevania 3, ela vem após o encontro, após o Trevor passar por dentro de uma floresta, né, então é meio em campo aberto. Na animação eles já colocaram isso num ambiente fechado, mas eles colocaram todas as ceninhas basicamente, né, a Silpha foi transformada em pedra. Depois a gente tem a luta com o Cíclope aí, né, que também tá, o design dele tá idêntico ao do jogo, cara, basicamente deram um copy-paste aí no design dele do jogo. E a gente tem a Silpha que, depois retornando, depois que o Trevor mata o Ciclope, que pra mim é o design mais semelhante aos designs clássicos, né. Pra mim ela é a única personagem que ficou realmente fiel ao design do Castlevania 3 original. Isso porque realmente não teria como usar os designs originais, porque ficaria bizarro, ficaria meio fora assim dos padrões, né. Como você pode ver na capa dos jogos, o Alucard é tipo um coroa aí, né? E o Alucard tem como ter no máximo nessa animação 20 anos. Não tem como ele ter mais do que isso, pelo período que o Drácula conheceu a Lisa, né? Então, muitas teorias, inclusive as teorias de que o Alucard poderia ser pai do Trevor, né? Por causa do Castlevania Legends aí, que foi desconsiderado. Ele é um jogo oficial, mas ele foi desconsiderado na história. Ele saiu pra Game Boy porque ele tinha a mãe do Trevor, né, que é a Sonia Belmont. Em algum momento da história ele encontrava com o Alucard e os dois se apaixonavam, né? Só que aí é aquilo, não teria como o Trevor ser filho do Alucard aí, porque teoricamente nessa animação o Trevor é bem mais velho que o Alucard. Talvez nem não tão mais velho assim, né? Mas os dois têm aproximadamente a mesma idade aí, vamos botar assim. Uma cena que também me chamou muita atenção foi o Trevor usando machado, né? E também água benta, que são basicamente referências às armas usadas, sub-armas usadas no jogo, né? Em qualquer série normal, se um personagem acha o machado, você fala assim, ah não, isso é uma cena normal, né? Mas em Castlevania não, ele usou o machado, é referência ao jogo, porque o machado inclusive sai rodando igualzinho nos jogos. Ele joga o machado, vai igual um boomerang assim, rodando, com a mesma mecânica do jogo aí, mais ou menos, né? E depois também tem ele jogando água benta, como sempre, ele joga as coisas pra cima como se fosse sub-arma mesmo, igual no jogo. Então eu achei bacana também essas referências, tipo, aos jogos de Castlevania, né? Bem mais pra frente a gente tem os dois caindo aí numa espécie de torre do relógio, né, o Trevor e a Silpha. Eu achei interessante nesse momento porque lembra muito a Clock Tower também do Castlevania 3, que é o lugar onde eles resgatam o Grunt, né. O que eu achei um pouco bizarro é porque, de acordo com Castlevania 3, o primeiro personagem que o Trevor encontra é o Grant. E o Grant não apareceu ainda. Tô até pensando, será que eles vão eliminar o Grant da história, né? O Grant, pra quem não sabe, é um piratão aí no Castlevania 3, né? E ele provavelmente vai ser o próximo personagem aliado aí do Trevor que vai aparecer nessa animação. Na segunda temporada é provável que eles logo resgatem ele. A não ser que eles queiram eliminar esse personagem, né? Mas eu acho pouco provável. Então o próximo a aparecer provavelmente vai ser o Grant. Daí eles passam por essa torre do relógio e logo eles encontram um caixão do Alucard, que é uma cena também que lembrou bastante o jogo, né? O Alucard surgindo aí do caixão.
Inclusive no jogo, no Castlevania 3, também tem essa luta do Trevor contra o Alucard. Só que ela também foi um pouquinho diferente, porque no jogo o Alucard usa muitos poderes do Drácula nessa luta. Tipo, ele se teletransporta, ele vira um porreiro de morcego, ele joga fogo da capa. E na animação eles usaram totalmente o Alucard de Symphony of the Night. Tipo, o Alucard tem a espada, né, ele começa a lutar com o Trevor. O design dele tá idêntico do Symphony of the Night também. Então logo se vê aí que foi uma jogada em tanto eles usarem o Alucard de Symphony of the Night. Por quê? Porque é o Alucard que a galera mais conhece, né, galera? Então, tipo, vamos usar esse Alucard porque é marketing certo aí, é uma jogada certa pra poder dar feedback aí pros fãs que curtem Castlevania. Então eu achei muito interessante mesmo usar esse design do Alucard, né? Naquela época, vamos botar em 1989, quando o jogo foi lançado, o Alucard tinha um cabelo preto e curto, né? Como eu falei pra vocês, é um design totalmente diferente do que é hoje em dia, uma cara muito mais séria. Naquela época não existia muitos personagens andrógenos, depois que saiu o Symphony of the Night já era uma era que esse design de personagem mais andrógeno estava fazendo sucesso no Japão. Então foi o que eles usaram pro Alucard aí de Symphony of the Night, que foi em 1997, se eu não me engano. E eles reutilizaram, né? Eles refizeram aí esse design pra essa animação na hora que eu olhei, falei, caraca, mano, tá muito épico. Eles utilizaram o design de Symphony of the Night pra atrair uma quantidade maior de fãs. Tá muito fenomenal mesmo. A luta dos dois foi sensacional. No final teve o Alucard botando o manto dele, que é idêntico à roupa que ele usa no Symphony of the Night, cara, idêntica. Então essa animação tem tudo pra dar certo. Infelizmente a segunda temporada vai sair só em 2018, né, galera? Eu vou ter que esperar esse tempo todo pra ver aí a continuação de Castlevania, que ficou tão épico. E no finalzinho aí a gente tem os três caminhando juntos aí, essa cena épica aí, pra poder finalizar a animação. Então, como eu falei, o que eu espero, né, da próxima temporada é o encontro com o Grant. Eu acredito muito que esse anime não vai passar de 2 temporadas. Eu acho que depois do encontro com o Grant eles já podem ir direto pro castelo pra matar o Drácula. Ao menos que eles abordem muitas outras coisas, né, muitos outros inimigos aí no decorrer da história. Mas o interessante é que eles pegaram quase tudo mesmo do Castlevania 3, né, sem fugir muito, assim. Mudando uma coisinha ou outra, como eu falei, a luta do Alucard com o Trevor, que mudou um pouquinho o estilo da luta, né. O fato dele ter encontrado a Sylpha num calabouço e não na floresta, como foi no Castlevania original. Mas assim, são poucas coisas que mudam que não influenciam em nada nos acontecimentos do jogo. Então é como eu falei, eu acredito muito que eles vão encontrar o Grant na próxima. E nós teremos aí eles 4 aí caminhando pra derrotar o Drácula, né? Então é isso que eu queria estar trazendo aí sobre a animação de Castlevania, que eu curti bastante, galera. Eu queria estar trazendo essa análise aí, comparando com as imagens do jogo, né, pra vocês verem como eles reutilizaram muitas coisas do jogo. Então é isso, muito obrigado por assistirem, muito obrigado mesmo, e sayonara, vejo vocês no próximo vídeo e até lá.